Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre O Cavalo Amarelo de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto Agatha, estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica aqui no canal desde 2016. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist, como sempre, vai deixar nos cards aqui em cima e aqui embaixo no box de informações. Bom, então chegamos em 1961 nas obras de Agatha, e O Cavalo Amarelo é um livro que não tem nenhum dos detetives principais da autora, como aquele Poirot, Miss Marple, Tommy Tuppence, porém tem a presença da Ariadne Oliver, que é uma personagem ótima, eu gosto bastante, e é uma espécie de alter ego da própria Agatha, né? Eu adoro como ela coloca algumas coisas que ela escutava na vida real, alguma parte da experiência como escritora, nessa personagem de uma forma super cômica. É possível ver bastante disso no início desse livro. E a Ariadne Oliver também é uma escritora de romances policiais super popular, né? Assim como a própria Agatha, e ela também criou um detetive que, como Poirot, é também estrangeiro. O detetive da Ariadne, o Sven, é finlandês, que por sinal ganhou uma série há pouco tempo. Não é uma série que está disponível para nós assistirmos, creio eu, mas é uma série que já tá rolando e eu tô muito curiosa pra ver. Mas voltando então para o livro, a gente tem a Ariadne Oliver, sim, ela aparece algumas vezes nesse livro, mas o protagonista é o Mark Easterbrook, que é um personagem único, ele só aparece nesse livro e ele narra boa parte da história. Então ele começa nos contando quando ele saiu uma vez para um café e viu uma briga entre duas garotas, e uma delas puxou o cabelo da outra e o cabelo soltou todo na mão, estavam lá se estapeando por causa de um homem. E a partir daí vai acontecer uma série de coincidências enormes na vida do Mark Easterbrook que vai levá-lo a investigar uma grande conspiração, uma organização misteriosa e criminosa que comete assassinatos. Aí temos o cavalo amarelo aqui do título. O conceito desse livro é muito interessante, e como eu já mencionei aí no título, ele é um livro que salvou vidas, gente. A Agatha Christie desse livro foi tão engenhosa, ela trouxe aqui um método de cometer assassinato tão original e mostrou um pouco mais sobre esse método, deu detalhes de como as vítimas morriam, que isso serviu como uma forma de esclarecer para muita gente que as pessoas poderiam morrer assim. Eu ainda vou entrar um pouquinho mais nesse assunto, né, porque eu acho que são das partes mais interessantes a respeito do Cavalo Amarelo. Como o método foi tão engenhoso e tão diferente que houve uma repercussão no mundo real. Negativa, mas muito mais positiva também, então eu vou entrar nessa parte. Porém, voltando para o livro, então o Mark vai tomar conhecimento de algumas mortes, de uma lista de pessoas que ele passa a perceber, quando ele vai investigar um pouquinho mais, que morreram, supostamente de causas naturais. Enquanto isso, a gente também sabe sobre uma mulher que está à beira da morte, chama um padre. Ela se confessa com esse padre, conta algo para ele que o leitor não tem conhecimento, mas ela entrega uma lista de nomes, essa mesma lista de nomes que o Mark vai ter acesso. E o padre, quando sai daquele estabelecimento, é assassinado. Então, assim, naquela lista de nomes há algo muito importante para alguém ter seguido o padre e tê-lo matado logo após ele tomar conhecimento da lista. Então, uma coisa que eu preciso dizer sobre o início desse livro, assim, que é por mais que eu goste da ambientação, assim, da questão do suspense e das peças se encaixando, ele ocorre numa sucessão de coincidências espantosa e romanesca, não sei se essa palavra existe, mas assim, a forma como Mark Easterbrook chega a ter conhecimento dessa lista de nomes através de um colega de faculdade que ele conhecia e que também é médico, meio legista ali na história, nem sei, ele tá um médico ali inserido aqui na história, que conhece o detetive que está investigando aquela questão do padre. Então essa questão leva esse médico até a casa de uma madrinha do protagonista, eles trocam figurinhas sobre a lista, e aí depois, numa conversa casual com outro amigo, ele passa a perceber que existe uma coisa chamada cavalo amarelo. Através de uma moça que tá ficando lá com o seu amigo, ela menciona sobre assassinatos encomendados. Eles estavam falando como seria hoje em dia se simplesmente, no meio da conversa isso até soou natural, tá? Se simplesmente você pudesse ligar pra alguém e encomendar um assassinato. E aí essa moça fala, mas isso é possível. E o cavalo amarelo, sabe? Ela passa a ficar com muito medo depois de ter soltado essa informação. Então, assim, a sucessão de coisas e de pessoas que o Mark Easterbrook conhece e vê para fazer com que ele conecte essa lista que ele tomou conhecimento com o cavalo amarelo, que ele também tomou conhecimento por conta dessa amiga, e por coincidência também ele tem uma prima que mora nessa cidadezinha em que é perto do Cavalo Amarelo e que conhece todas as mulheres do Cavalo Amarelo, e aí a Ariadne vai com ele pra lá, enfim.
Tudo isso é uma série de coincidências. Eu tô falando assim bem por cima, tá? Mas quando você lê o livro, você percebe a enorme série de coincidências que teria que realmente levar o Mark a conectar tudo isso, sabe? É quase impossível ele tomar conhecimento de tudo isso a partir de uma cidade como Londres. Londres é uma cidade gigante, gente. Então aqui realmente isso de início me soou assim totalmente impossível, mas digamos que essa série de coincidências aconteceu e ele foi então para essa cidadezinha próxima ao Cavalo Amarelo, que é um estabelecimento, outrora foi uma pousada, uma espécie de bar, e agora 3 mulheres vivem ali, 3 mulheres com famas de bruxas. Então há todo um ar místico aqui no livro também, né, sobre o que essas mulheres são capazes de fazer. Nesse início do livro eu preciso dizer realmente que uma das partes que eu mais amei foi justamente a Ariadne Oliver falando sobre sua carreira de escritora. Gente, é sério, essas partes são impagáveis, sabe? A Agatha realmente soltava muitas pontadas aqui através dessa personagem. Ela participa então como convidada para assinar seus livros em uma feira, uma festividade ali meio beneficente daquele local, e aí ela faz menção à Extravagância do Morto, que é um livro que nós já lemos, que também é uma espécie de feira, festividade que ela participou e que ocorreu um assassinato. Então ela fica meio traumatizada, né? Ela fica pensando, socorro, será que vai acontecer alguma coisa nesse aqui também? Conversando com o Mark, ela solta várias coisas hilárias. Ela fala, por exemplo, que costuma receber muitas perguntas constrangedoras. O que a fez começar a escrever? Quantos livros já publicou? Ganha dinheiro com isso? E por aí vai. Nunca sei responder essas perguntas e sempre fico parecendo uma idiota. Não que isso importe, porque acho que estou enlouquecendo. Ela tá aqui no começo presa numa história, tentando fazer com que dê certo, assim, uma pista, uma questão, assim, que vai realmente solucionar um mistério em seu livro, coisa bem Agatha, né? O assassinato é muito fácil e simples, o difícil é esconder as pistas. Por que um culpado e não o outro? O criminoso pode ser visto a milhas de distância, ela acha super óbvio, né? Mas a Agatha Christie conseguiu desenrolar isso tão bem que pra nós leitores não é nada óbvio. Eu acho que aqui nesse livro é onde ela mais soltou informações sobre o seu trabalho como escritora através de Ariadne, né? No tipo de história que ela escreve, como ela sempre gosta de deixar as histórias dela em locais que ela conhece e passeia, né? Tanto que ela faz aquela questão com Chelsea, que é um bairro de Londres que ela não costuma visitar, então ela não sabia muito como comentar sobre a vida lá, e ela coloca nesse livro, né? Então é meio que a metalinguagem aqui através da Ariadne Oliver. Pessoas que fazem cruzeiros, ficam hospedadas em hotéis, o que acontece nos hospitais, em reuniões de paróquia e bazares de caridade, festivais de músicas. Isso é a praia dela, né? Isso que a Agatha colocava em seus livros. Aí entrando inclusive nesse ar místico aqui na história, né? Nessa questão toda que entra dessas bruxas com um aspecto meio sobrenatural. Mais uma vez, Agatha usa Ariadne para falar algumas coisas sobre isso, né? Sobre essa questão de como ela não costumava colocar isso em seus livros, porque a maldade se esconde nas coisas comuns, né? Nas pessoas comuns, nas vidas pacatas que ninguém imagina. Ela fala, meus livros só têm crimes comuns. Respondeu em tom de desculpa, como quem diz cozinha tradicional, cometidos por pessoas que querem se livrar das outras e tentam fazê-lo com o máximo de esperteza. Gente, isso aqui é uma grande dica sobre esse livro, né? Ela coloca isso logo no início do livro sobre Ariadne Oliver falando de seus livros, então é claro que isso é uma grande dica. Mas sim, esse é um livro que tem todo esse ar místico do poder dessas bruxas, porque mortes acontecem de uma forma inexplicável. Então eu vou sim entrar nesse ponto do método do assassinato agora. Caso você não queira saber o método, porque eu acho que é importante falar sobre isso para explicar melhor sobre o impacto desse livro. Eu não vou neste momento soltar spoilers de culpados aqui, né, de quem tá por trás, nada disso. Mas eu vou sim comentar o método, que é uma das coisas mais importantes aqui desse livro, e pelo sucesso que ele fez, né, pelo todo o burburinho que rolou, e que eu acho que é uma coisa super óbvia para quem já lê Agatha Christie, sabe? Então se você não quiser saber, infelizmente não dá para continuar assistindo essa parte que eu vou falar agora. Então há aqui nesse livro uma grande dificuldade em se entender como essas pessoas morrem, como elas estão ligadas ao Cavalo Amarelo, que supostamente são essas mulheres que estão ali nessa cidadezinha e não saem de lá. E simplesmente as pessoas estão morrendo de causas naturais. O motivo das mortes é bem variado, sabe? É quase impossível associar essas mortes se não fosse, por exemplo, pelaquela lixa, né? Pelas coisas como aconteceram, a morte do padre, enfim, como as coisas vão se encaixando. Seria praticamente o crime perfeito. Então sim, a Agatha já dá aqui algumas pistas de que os crimes do livro dela serão crimes comuns, crimes possíveis. E a Agatha é extremamente famosa pelo quê, né, gente? Pelos seus venenos. A Agatha sempre coloca vários tipos de venenos em seus livros, e o Cavalo Amarelo é um dos livros mais especiais nesse quesito, porque ela vai usar um veneno que não era nada comum
pouquíssimo conhecido. Então, assim, a forma como ela utilizou aqui para pensar nos assassinatos é extremamente engenhosa. E isso, inclusive, foi um alerta para as pessoas, sabe? Que crimes poderiam ser cometidos dessa forma. Então, houve sim um auê na época também, né? E a Agatha mostrou uma forma de cometer crimes que é quase impossível de detectar. Logo após o livro ser publicado em 1962, um envenenador, um garoto envenenador, cometeu um crime assim também, na vida real, tá? Lá na Inglaterra. Porém, ele disse que nunca chegou a ler O Cavalo Amarelo e ele era um exímio entendedor de venenos. Ele conhecia muito de química e disse que não precisava desse livro para saber sobre este veneno. Então sim, existiu esse lado de crítica da Agatha ter mostrado um modo tão engenhoso de cometer assassinatos que as pessoas acharam perigoso tornar-se conhecido. Por outro lado, esse livro serviu para salvar vidas reais, porque era um tipo de envenenamento que as pessoas não costumavam suspeitar. Era um tipo de envenenamento que, assim como no livro, as mortes eram tão variadas, aconteciam coisas tão aleatórias dependendo do organismo de cada um, que era quase impossível associar. Só existia um sintoma em comum, que eu vou deixar aqui em aberto, porque essa parte eu falei pra vocês que não teria spoiler, mas é um sintoma assim que demora pra aparecer e que só sabendo realmente a respeito desse veneno para entender e suspeitar que esse veneno estava sendo aplicado. Então, quando ela mostrou aqui detalhes de como as mortes aconteciam, da potência desse veneno, de como ele podia ser administrado, colocou vítimas aqui na história, mostrando casos específicos de sintomas, e isso foi um alerta. E quando você lê aqui o dicionário Agatha Christie de venenos, tem um capítulo especial para o cavalo amarelo, né? Por isso que eu falei pra vocês, essa questão de saber que é veneno aqui, eu não considero um spoiler, tá? Porque eu acho muito óbvio, assim, pensar que algo do tipo, né, seria um método escolhido para cometer esses assassinatos. Claro que a Agatha não ia simplesmente colocar bruxaria como uma forma de matar alguém, né? Mas sim, colocando essa parte, assim, das bruxas, essa organização que tem tantas vertentes, assim, que é tão bem comandada, torna a história muito mais interessante nesse quesito, né? Muito mais desafiadora para os nossos detetives amadores aqui na história e os oficiais também, né? Porque aqui nós temos um detetive da polícia que passa pelo livro. Aqui nesse livro, então, nós acompanhamos sim o caso desse garoto envenenador que, depois que esse livro foi publicado, utilizou o veneno aqui do livro para matar pessoas, porém ele não usou apenas esse aqui, ele usou outros venenos também. E assim, né, uma pessoa que entende de venenos, entende de química, estaria por dentro sim, independente do livro de Agatha ou não. Eu acho que o livro, inclusive, vem muito mais para alertar quem não normalmente saberia disso, né? Que é como aconteceu, e aí fala também dos casos reais de pessoas que foram salvas incrivelmente por conta de um livro de romance policial, por saberem dessa história de Agatha Christie. Aqui tem um exemplo de 2 casos em que a vida das pessoas foram salvas. Um caso, a Agatha ainda estava viva, e foi uma mulher que morava na América do Sul que mandou uma carta para ela dizendo que leu o livro e pôde identificar que uma pessoa que ela conhecia estava sendo envenenada aos poucos com o tipo de veneno utilizado aqui. Se não tivesse lido O Cavalo Amarelo e assim conhecido os efeitos do envenenamento, tal pessoa não teria sobrevivido. Foi somente o tratamento imediato que o salvou. Os médicos, mesmo que ele tivesse ido para o hospital, não teriam identificado o problema a tempo. E aí outro caso, gente, aconteceu em 1977, quando uma criança de 19 meses veio do Catar para Londres, nas últimas, assim, quase morrendo, e as pessoas não conseguiam entender no hospital o que estava acontecendo com ela. Porém, uma enfermeira do hospital estava lendo O Cavalo Amarelo e sugeriu o envenenamento daqui do livro, né, que ela achou os sintomas parecidos. Dito e feito, era realmente esse tipo de envenenamento e a criança sobreviveu. Então, com certeza, quanto mais conhecimento se tem, melhor, porque esse tipo de envenenamento era tão difícil de ser detectado e tão pouco utilizado e tão fácil de passar batido, né, que era realmente uma receita para um livro de suspense, um mistério policial, especialmente nas mãos de uma autora que utiliza tantos venenos em sua história, né? A autora desse livro, que é química, ela fala aqui que em 1961 não existia um teste padrão para a detecção do veneno, deste veneno, em investigações de assassinato, pois nunca houver um caso registrado usado com essa finalidade na Grã-Bretanha, ou nunca se descobriu, né? Também podemos dizer. Na época era tão mal compreendido que as causas da morte não despertariam suspeitas
E mesmo que um padrão fosse detectado, as autoridades provavelmente não desconfiariam que isso fosse a causa. Então era muito fácil realmente se cometer um assassinato utilizando-se desse veneno e ele passar despercebido, né? Tudo isso só comprova como realmente é difícil aqui para o Mark Easterbrook, para os detetives do livro, realmente conseguir entender como esses crimes são cometidos. E também existe, claro, toda a dificuldade em conectar como essa organização funciona, toda a engenhosidade, né, dessa questão mística. Apesar de Agatha aqui, né, meio que deixar claro que não será isso desde o início, que a maldade está nas coisas comuns. E realmente é um grande desafio, assim, não apenas na questão do método, mas em toda a questão de como é criada essa organização. Então é bem interessante a forma como a Agatha fez isso aqui no livro. Eu acho que esse é um dos casos mais engenhosos no quesito método. Não apenas no quesito veneno, mas também no quesito de como a coisa funciona e como é difícil desmanchar essa coisa, conectar uma coisa à outra, sabe? Então a Agatha estava bem afiada aqui nesse quesito, né? Ela criou uma forma de um crime quase perfeito, digamos. Tanto é que quando aquele caso real, gente, do garoto envenenador, basicamente só se descobriu porque ele próprio disse. As pessoas desconfiaram dele como envenenador, né, mas também porque ele usava outros venenos fora aquele, porque a morte que aconteceu primeiro com o veneno aqui do livro não foi descoberta, foi dada como causas naturais, e também porque ele acabava falando tanto, ele queria se exibir tanto que ele acabava meio que contando. Era praticamente o crime perfeito, né, e a Agatha utilizou aqui no livro. Eu acho até que ela teve tanta dificuldade em desmanchar essa coisa perfeita de crime perfeito que ela criou, que ela teve que jogar aí um grande número de coincidências para que o protagonista Mark conseguisse conectar absolutamente tudo, sabe? Em certo ponto ele tem um ar bem Tommy Tuppence, porque ele consegue um aliado aqui pra investigar. Os dois juntos tentam destrinchar essa questão, também entrar nessa parte mais falsa de espionagem, que é algo bem dos livros do Tommy Tuppence. Então sim, há esse ar de espionagem, esse ar divertido no livro, uma grande contribuição aqui para o caso ser solucionado através de 3 pessoas. 3 pessoas têm uma grande contribuição para que tudo se encaixe. Eu achei isso muito legal, né? Porque geralmente quando é em livros de detetives famosos de Agatha, como aquele Poirot, Miss Marple, enfim, a gente sempre tem uma pessoa que vai conectar tudo. E aqui não, aqui 3 pessoas conectam tudo e ajudam ativamente para que tudo se esclareça. Eu achei surpreendente, sim, no final, assim, eu pelo menos não imaginava, eu posso dizer isso pra vocês. Eu cheguei no final e pensei, será que vai ser isso mesmo? Não acredito que vai ser isso. Tá muito morno, sabe? Não tá parecendo Agatha, não é possível que vai ser isso tão na cara, assim, sem grandes clímax. Mas aí ela mostra que sim, né? Que ela pode puxar o tapete no momento que ela quiser. Então eu também gostei do final. E aí eu vou entrar agora sim na parte de spoiler, gente. Agora que eu vou falar ativamente de spoilers pra quem já leu. Eu deixo aqui um momento pra você pular e ficar livre dos spoilers. Então vamos lá. Quando eu falei que 3 pessoas ajudam ativamente a conectar e descobrir, né, o desfecho do caso, eu me refiro ao Mark, a Ariadne Oliver, porque ela que faz essa conexão do cabelo, né? Ela que liga para o Mark contando que ela percebeu que as vítimas começavam a perder o cabelo, e esse realmente é o grande sintoma em comum do envenenamento por talho, porque as pessoas têm realmente sintomas completamente diversos, acabam suspeitando de várias outras doenças, mas em determinado ponto elas começam todas a perder cabelo. Então a Ariadne Oliver é a pessoa que vai fazer essa conexão da perda de cabelo, e aí ela já é uma parte do desfecho do mistério. Quando ela conta para o Mark sabe da questão do talho, né? Ele leu sobre alguns casos reais, digamos, que a Agatha coloca aqui, que são casos ficcionais, porém tem casos reais parecidos, né? A autora aqui menciona que alguns casos poderiam ser ligados aos casos que a Agatha apresenta aqui. E aí ele soube de cara que, na verdade, é tudo envenenamento por talho, né? Que é uma forma muito engenhosa de se cometer o crime. E toda a organização é super engenhosa, né? O fato de cada pessoa da organização ter o seu papel e às vezes não saber o papel dos outros, né? Como o próprio homem, o Sr. Bradley, que é o que primeiro que faz a negociação, ele não sabe como as coisas funcionam, mas ele é parte essencial. Aí toda aquela fantasia lá, o teatro que aquelas mulheres criam, né? E depois outra pessoa, o fato de que tem até inocentes aqui no meio que fazem uma parte do trabalho através de uma empresa supostamente comum de pesquisa de consumidor, né? E também depois que entra em cena realmente o envenenador que vai na casa com um pretexto, né, como a companhia de gás ou algo do tipo, e que troca ali alguma coisa e deixa o objeto envenenado por talho. Então assim, eu acho que toda a questão do crime organizado aqui foi extremamente engenhoso.
O método também realmente muito difícil, como as pessoas não tinham conexão alguma, né, supostamente entre si, nem as vítimas e tudo mais, realmente seria muito difícil, era uma organização quase perfeita. Eu fico pensando que esse tipo de assassinato que o povo considerava tão incomum, talvez não fosse tão incomum assim, só era difícil descobrir mesmo. Então o livro, de certa forma, abriu os olhos das pessoas para o tipo de envenenamento e até salvou vidas, como a gente vê em casos reais e concretos aqui. Já falei dois, né, duas pessoas que realmente conectaram ali os casos e conseguiram descobrir, a Ariadne Oliver e o Mark, mas também o policial responsável pelo caso, né, que eu acho que é o inspetor Lejeune, que descobriu a mente criminosa por trás de tudo, porque o livro dá a entender o tempo inteiro que é aquele senhorzinho lá, o Venables, né? Aquele senhor rico e que tá na cadeira de rodas por causa do surto de pólio que aconteceu naquela época. E assim, eu acho que essa parte só não ficou tão perfeitinha assim, né? Do puxar do tapete que ela deu na gente, ao mostrar que não era o senhor Venables e sim o senhor Osborn, que a gente não suspeita em momento algum, né? Pelo menos eu não suspeitei dele em momento algum. Só não ficou tão perfeita porque, assim, existe certa falha aí, né? A gente sabe que o farmacêutico, o senhor Osborn, que por sinal, né, faz muito sentido, porque ele é farmacêutico, ele entende de venenos, então faz até sentido a gente pensar que ele poderia estar ligado ao caso. Mas a gente sabe que o farmacêutico fala que foi, né, o Sr. Venables. Ele viu aquele homem, ele descreve ele perfeitamente como um homem que estava andando, e aí no livro é dito que só depois que ele escolheu sua vítima, o seu bode expiatório, ele descobriu que este homem não andava, né, que este homem tinha pólio, estava sempre ali na cadeira de rodas. Até aí tudo bem, faz sentido ele ter cometido esse erro, né? Ele, como um assassino, uma mente criminosa genial, ter cometido um erro. Só que ele fica insistindo nesse erro, que se ele fosse inocente, uma pessoa realmente falando a verdade, faria todo o sentido. Mas ele não era inocente, então ele sabia, na verdade, que era muito improvável que aquele homem estivesse mentindo, né? Que o homem realmente devia estar na cadeira de rodas. Então, como é que isso ia pra frente, sabe, gente? Porque o homem tava na cadeira de rodas, não era mentira do Sr. Venables, ele tinha já os membros atrofiados, então como é que essa mente criminosa, esse gênio do crime insiste naquilo e chega ao ponto de ir até a casa do homem junto com a polícia pra, né, acusá-lo, se no final das contas ele sabia que o homem, na verdade, não podia levantar, que os membros realmente estavam atrofiados. Então essa parte eu não achei que se encaixou muito bem, sabe? Eu não achei que o assassino se colocaria tanto em risco a ponto de ir com a polícia até a casa de um homem que ele queria acusar, mas que deu errado, porque o homem não conseguia andar. E aí essa parte eu não entendi, por isso que eu achei quase impossível realmente suspeitar do Sr. Osborn. Também a Agatha não se preocupa aqui em fazer a conexão entre o Sr. Osborn e as mulheres do Cavalo Amarelo. Supostamente eles não tinham conexão alguma, no final das contas tinham, né? É uma organização criminosa. Mas ela não faz a conexão entre essas pessoas, né? Simplesmente a gente sabe que elas se conectam, que elas, né, com certeza se conhecem, mas não sabemos muito bem, porque nunca chega a ser explicado. Também não é explicado exatamente o que aconteceu com as três senhoras, né? Se elas poderiam realmente ser culpabilizadas, por mais que elas participassem. Mas as questões legais aqui de conseguir culpar essas pessoas também. Fora o Sr. Osborn, que era quem realmente cometia, trocava, né, o veneno, colocava ali o veneno. Então não sei, não é dito o que aconteceu com as três senhoras, se elas simplesmente fugiram, se elas saíram dali, se elas foram presas, talvez, né, porque não dá pra entender, talvez elas não tenham sido presas, muito menos o Sr. Bradley, não sei. Não é exatamente explicado. E infelizmente é um livro até que fica com uma certa impunidade, né, não apenas nessa questão de que talvez as três senhoras lá, que eu nem sei se todas sabiam o que estava acontecendo, mas a Tirza, que era a principal, sabia, né, com certeza. Não tô falando nem em relação a isso, que é uma certa impunidade também, mas em relação às pessoas que contratavam esse serviço, que realmente seria difícil, ela colocar a culpa nessas pessoas seria quase impossível. Então, assim, de certa forma, a impunidade rolou solta também no final do livro. Claro, a organização foi desmantelada, isso é o mais importante, senão ela continuaria ali matando e matando e matando. Mas, né, existe sim essa impunidade, porque muitas mortes ocorreram, as pessoas contrataram uma empresa, né, digamos, para matar parentes e pessoas conhecidas, e elas continuaram usufruindo de tudo isso. Então, assim, algumas questões, né, aquelas coincidências lá no começo, essa leve falha assim lá no final também que eu achei em relação ao Sr. Osborn e o Sr. Venables, e toda essa questão da impunidade, de não explicar absolutamente tudo, não deixar tudo fechadinho como a Agatha geralmente faz. Tudo isso contribuiu para que o livro pra mim não seja assim essa coisa toda. Eu gosto do Cavalo Amarelo, gente, eu gostei do clima, gostei da engenhosidade, acho que foi um livro importante de Agatha Christie, né, até pela repercussão que ele teve, por ter salvado a vida de pessoas,
pessoas, afinal de contas também, né? A engenhosidade e tudo mais. Porém, sim, tem aí algumas falhinhas aí, pra mim não foi assim tão perfeito, mas interessante como um livrinho especial da nossa rainha do crime. Bom, e é isso, livrinho engenhoso, com grande importância aí nas obras de Agatha, com grande repercussão no mundo real, com algumas falhinhas, algumas coincidências extremas aqui na história, mas pra mim realmente foi uma delícia, me envolvi, fiquei nervosa, gostei. Eu espero muito que vocês também tenham curtido. Conta aqui embaixo o que você achou. Se for comentar com spoiler, coloca o aviso de spoiler antes pro pessoal não ler desavisado, né? E vamos discutir sobre nossas impressões. Vou adorar saber, gente. Então realmente espero muito que vocês deixem seu comentário, sua curtida também. Em relação então ao mês de julho, nossa leitura será A Maldição do Espelho, um caso com a nossa adorável velhinha Miss Marple maravilhosa. É curioso que esse aqui eu li há muitos anos e lembro do final. Dificilmente esses que eu li só uma vez, há tantos e tantos anos na minha adolescência, eu recordo. Mas esse eu lembro por algumas particularidades que eu vou conversar com vocês na resenha dele, né? Com spoilers, na parte de spoilers. Tô empolgada pra reler A Maldição do Espelho, pra conversar com vocês sobre esse livro. Quem quiser ler conosco, vamos lá. Vai estar aqui embaixo o link para compra, tá, gente? Dos dois livros, tanto desse aqui quanto desse aqui. E a gente conversa sobre ele então no finalzinho de julho ou início de agosto. Vou ficando por aqui, se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão, para acompanhar tudo certinho por aqui. Curte aqui embaixo, né? Já disse isso, mas vale lembrar, dá uma curtida aqui embaixo, isso ajuda muito o meu trabalho. Beijo enorme a todos e até a próxima.